Opa, fiel, o Bidu, né? O Bidu que tinha falado muita besteira no pós-jogo contra o Curitiba. Teve uma postura muito diferente no encontro com os torcedores, né? Com a Gaviões, Topinhas organizadas. E eu vou trazer para vocês aqui o que aconteceu na reunião e o que foi que o Bidu falou, né? A postura dele lá, que foi muito diferente dele na entrevista. E também falar sobre o Dorival. O Dorival estar por um fio de sair do Corinthians. Eu vou trazer para vocês os detalhes, mas antes quero pedir para que você deixe o like, se inscreva no canal, dê essa moral para o corintiano que ama o clube. Então, fiel, começando a falar aí sobre o Dorival, a gente sabe que internamente o Dorival não tá com muita moral, né? Antes do Corinthians ganhar a Copa do Brasil, ele balançava na semifinal, se ele fosse eliminado pelo Cruzeiro, ele tinha grande chance de sair. E ele está numa situação parecida agora, neste momento, no Corinthians. O Corinthians já está aí, se eu não me engano, 4 jogos sem vencer, foi eliminado pelo Novo Horizontino. E volta, depois de 2 semanas para treinar, para se ajustar taticamente. Volta e toma 2-0 do Curitiba em casa. Né? Então, isso daí foi estopim para o Dorival realmente balançar no cargo e ter sua vida em xeque aí nesse clássico agora contra o Santos. É, Minha opinião é que, vamos supor, o Dorival tá fazendo um trabalho perfeito no Corinthians? Não tá. O Dorival teve culpa contra o Curitiba? Também teve. Mas você vai colocar quem no lugar do cara? Vai colocar quem? O Diniz? O Diniz não dá. Não tem ninguém no mercado, o Corinthians não tem dinheiro para pagar caro em ninguém. A multa do Dorival é 8 milhões. Não é mais fácil você pegar esses 8 milhões e contratar um atacante, contratar um jogador que o técnico pede, que o técnico que foi campeão da Supercopa, campeão da Copa do Brasil, pede, né? Não é fácil você fazer isso. Então eu acho que é um erro muito grande do Corinthians. Eu acho que algo interno ali em relação a ego, porque o Dorival é um cara que ele é muito sério, leva as coisas com muita seriedade, não tem negócio de amizadezinha, não tem negócio de blá blá blá. É difícil você ver o Dorival dando risada. Então, ele tem esse perfil dele que é isso, é profissionalismo. É, e também acaba pesando as entrevistas que ele deu no pós-jogo contra o Novo Horizontino, aquela entrevista que ele falou sobre o André, que se for pro Corinthians pautar tudo em dinheiro, tudo em receber dinheiro a todo custo e desmanchar o elenco, que ele não faz parte desse projeto e por aí vai. Que na verdade o Dorival salvou o Corinthians, porque eu acho que aquela entrevista deu um peso assim muito grande pro Stabile não assinar e não liberar o André praticamente de graça pro Milan. Então o Corinthians teria um elenco ainda mais fraco. O Corinthians no meio-campo não tem um jogador de intensidade, o único é o André de intensidade. É um cara da base, uma joia da base, e você ia entregar praticamente de graça e ia desfocar seu elenco de jogador que você não tem característica parecida com a dele. Né? Então, apesar de ter sido vista com maus olhos a entrevista do Dorival lá dentro do CT, a torcida tem que apoiar em relação a essa entrevista que ele deu, porque foi pro bem do Corinthians, né? É... Então é isso, fiel. Em relação ao Dorival, é isso daí. O Dorival tá realmente por um fio no cargo. Se o Corinthians perde esse jogo contra o Santos, a chance dele ser demitido é grande, tá? Não é certeza, mas é grande a chance dele ser demitido. Ou então se perder, pelo menos ele vai ficar ali. É... Só o Corinthians achar um técnico já demite, né? Mas enfim, fiel, isso daí. Comente o que você achou, né? Se concorda comigo, se não concorda, se você é a favor aí da demissão do Dorival, se não é, deixe aqui nos comentários. E agora vamos falar sobre a reunião das organizadas com os jogadores. Então, fiel, esse elenco do Corinthians, fiel, é um elenco preguiçoso. Antes de ganhar nada, já era preguiçoso. Antes de ganhar nada, já escolhia os jogos para jogar. Todo mundo aqui lembra no passado que no Brasileirão o Corinthians era um gatinho, na Copa do Brasil era um leão, né? Porque os caras escolhiam jogos para jogar. O elenco é curto, o elenco é, é um pouco velho, já é, mas a forma escancarada como os caras escolhiam jogos para jogar era absurdo.
Agora você vê o Corinthians de uma eliminação pro Novo Horizontino. Passou da Portuguesa aos trancos e barrancos. Já não merecia passar em cima da Portuguesa. Se eu não me engano, veio de um resultado também negativo antes do Curitiba lá no Brasileirão. Acho que foi um empate, alguma coisa assim. Foi um empate, né? Contra o Cruzeiro. Aí você tem 4 jogos sem vitória, é eliminado do Paulista. E na sua volta do Brasileirão, você, queira ou não, brigando nas cabeças ali. Se o Corinthians ganhasse hoje, estaria em terceiro, se eu não me engano. Se ganhasse hoje, não. Se ganhasse na quarta, estaria em terceiro hoje no Brasileiro. Aí um jogo pro Corinthians ganhar, em casa contra o Curitiba, o Corinthians vai e toma 2x0. E não jogou nada. Não é tomar 2x0 assim de pressionar o jogo todo e do nada os caras tem um contra-ataque que faz um gol, aí o Corinthians vai, pressiona e no final os caras vão lá e ampliam. Não foi assim. Foi uma derrota que o Corinthians não jogou nada. Nada. Que os caras tiveram muito mais vontade que a gente, que escancarou a falta que falta pro Corinthians, jogadores com intensidade, atacantes, pontas, o Corinthians não tem. Então Aí chega depois do jogo, ainda o Bidu vem falar, a torcida pode até criticar, paga o ingresso, mas tem que ver os títulos que a gente ganhou ano passado. Isso daí que o Bidu falou, ele tinha que pedir desculpas publicamente, não após a torcida chegar lá e botar pressão. Que o Bidu pediu desculpas, tá, gente? O Bidu deu uma de Souza agora do dono da bola, O Bidu foi colocado frente a frente com as organizadas e pediu desculpa pela fala dele e tal, tal. Isso era uma coisa que era para ter sido feita se o Corinthians tivesse direção de futebol. Aí que entra o Marcelo Paz. O Marcelo Paz tá com muita amizadezinha com o jogador, não cobra os caras. Se o Marcelo Paz fizesse o papel dele profissional de cobrar, de gerir o elenco, como diretor de futebol, não precisava a torcida estar indo cobrar lá. Então, após a torcida cobrar, o Bidu foi lá e se retratou. Era para o Marcelo Paz ter cobrado e o Bidu ir ao público falar: não, me expressei mal, me desculpa, torcedor corintiano, porque foi muito sério o que o Bidu falou. Ficou parecendo que os caras podem fazer o que quiser agora, fazer qualquer desastre e jogar na nossa cara o título que eles ganharam no passado, né? Jogar na cara, eles jogam na cara, né? É como se o Corinthians fosse um clube pequeno, eles chegaram agora no Corinthians e fizeram alguma coisa pelo clube. Na cabeça desses jogadores é isso. E isso daí é o reflexo da má gestão do Corinthians há muitos anos, inclusive agora. Né? O Marcelo Paz fez umas contratações ali até interessantes, mas se você for parar para pensar, só contratou jogadores com característica lenta. Não tem um cara com raça, com intensidade, que corre, não tem dos que ele trouxe. O Matheus Pereira é característica de estilo técnico ali, o Alan, o Labiade, o Lingard, enfim, esses caras, repatriou o Angileri, que é esses caras que não tem aquela característica de raça, de intensidade. Então acho que falta isso ao Corinthians, até para os jogadores um ir contagiando o outro. E a idolatria que o Marcelo Paz tem pelo Memphis Depay. O Marcelo Paz, internamente falando, informação do Samir Carvalho, ele está numa luta, numa loucura para renovar com o Memphis, né? E claramente está deixando a desejar na direção de futebol do Corinthians. Porque ele é paga-pau do Memphis, paga-pau de gringo. Ele trouxe o Zacaria porque o Memphis pediu, para agradar o Memphis. Então, o Memphis, nesse jogo contra o Curitiba, velho, foi uma vergonha. Não só nesse, mas como vários outros jogos, ficou claro que ele se poupa para a seleção holandesa. Ficou claro que esse ano ele só vai jogar bola depois da Copa. Ficou claro que ele não vai colocar o pé em dividida com medo de machucar. E um cara que o Corinthians paga 4 milhões por mês. Então é bacana a torcida, a Gaviões, a Isopinha, a torcida do Corinthians é diferenciada. É bacana ir lá cobrar? É. Mas era uma coisa que não era pra torcida precisar fazer. O Corinthians é um clube profissional, rola milhões, bilhões de reais do Corinthians todo ano. Não pode ter um amadorismo que tem. Essa cobrança tem que ser feita lá dentro. O Bidu não pode chegar e jogar na cara do torcedor 2 títulos que eles ganharam ano passado, depois de perder 2x0 pro Curitiba em casa. Não pode. É como se eles pudessem fazer o que quiser porque ganharam 2 títulos.
né? Então esses caras têm que entender o tamanho da camisa do Corinthians, tem que representar, né? Ganham bem pra caramba, é um elenco caríssimo, é uma folha salarial caríssima, altíssima, só pede pra Palmeiras e Flamengo no Brasil. E vestem a camisa do Corinthians, é uma torcida que faz a diferença. Uma torcida que lá, você tomou 2 a 0 do Curitiba em casa, depois de ficar 2 semanas treinando, apoiou até o final. Foi criticar no final do jogo, quando acabou o jogo. Mas durante o jogo apoiou, mesmo com a porcaria de futebol que foi jogada pelo Corinthians, né? Enfim, fiel, comente o que você achou, se inscreva no canal, dê essa moral pro corintiano que ama o clube e vai Corinthians.